Sabe quando você vai falar com uma pessoa desconhecida, ou mesmo quando você vai falar com aquela pessoa que você está interessado e de repente te dá um branco e você não sabe o que dizer? Esse é o vídeo que vai resolver esse problema de uma vez por todas. Olá, eu sou o Antônio do canal Evolução e hoje eu vou te dar 8 dicas que vão te ajudar a nunca mais ficar sem assunto durante uma conversa. Dica número 1: remova os seus filtros. Você provavelmente não fica sem assunto quando está conversando com seus familiares ou com seus amigos mais íntimos. Então por que é que isso acontece quando você vai falar com uma pessoa desconhecida ou com alguém que você acha atraente? Talvez seja porque você quer impressionar essa pessoa, ou você quer parecer inteligente ou falar algo interessante. Só para deixar bem claro, eu sou uma pessoa muito interessante. Basicamente, você está buscando causar uma certa impressão. E é exatamente por isso que você fica sem assunto, porque você começa a filtrar tudo o que você pensa. Você pensa em algo para dizer, você julga que o que você pensou não é bom o suficiente e você descarta aquilo que você pensou. E você faz isso mentalmente várias vezes, até você ficar sem assunto. E é daí que surge aquela velha frase: eu não sei o que falar, eu não tenho assunto para conversar. Sim, você tem assunto. Basta parar de se filtrar o tempo todo. Remova os seus filtros. O que você diz não precisa ser digno de ganhar um Oscar. Qualquer assunto serve para levar uma conversa adiante. Tudo que você pensar, você fala, por mais aleatório que seja. Eu gosto de tartarugas. Dê permissão a si mesmo para falar aquilo que você tem vontade, sem se auto-julgar pelos resultados disso. Isso vai passar a impressão de que você é uma pessoa espontânea e amigável. Essa dica sozinha já vai resolver 99% do seu problema de falta de assunto. Mas como eu sei que você também quer saber formas práticas para desenvolver uma conversa, aí vão elas. Dica número 2: substitua perguntas por afirmações. Aquela velha história de perguntar quantos anos você tem, de onde você é, o que você faz, é uma ótima forma de fazer a conversa morrer. É o famoso modo entrevista. Esse é o tipo de conversa que toda pessoa já teve milhares de vezes durante a vida. E acredite, já ficou repetitivo. O que quer dizer que se você faz um monte de perguntas, você acaba se rotulando como mais um chato que faz um monte de perguntas sem graça. O outro lado disso é que perguntas não permitem que a conversa se desenvolva. Quantos anos você tem? 20. De onde você é? São Paulo. O que você faz? Eu estudo. Já se você substituir as suas perguntas por afirmações, você cria oportunidades para que a conversa se desenvolva. Então você pode dizer: você parece alguém nascida na cidade grande, ao invés de perguntar de onde a pessoa é. Ou você pode dizer: você tem cara de quem é advogada, ao invés de perguntar o que a pessoa faz da vida. No fim das contas, a pessoa vai acabar te dizendo aquilo que você quer saber, mesmo sem você ter perguntado, e ainda vai te perguntar o porquê de você achar aquilo que você disse, o que te dá a oportunidade de desenvolver o assunto. Blá, 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 blá. Outra dica quando se trata de perguntas é você não dar uma resposta direta para as perguntas que te fizerem, pelo menos não de primeira. Você dá uma resposta descontraída e logo depois dá a resposta verdadeira. O que você faz da vida? Eu sou um stripper profissional. Não, eu tô só brincando. Na verdade, eu sou engenheiro. Isso vai evitar que as perguntas da outra pessoa tornem a conversa chata e sem graça. Dica número 3: use perguntas abertas. Eu acabei de dizer que perguntas não necessariamente contribuem para o desenvolvimento de uma conversa interessante. No entanto, fazer as perguntas certas pode ser bastante útil. Perguntas fechadas são perguntas que podem ser respondidas apenas com sim ou com não, ou mesmo com poucas palavras. Por exemplo, quer dizer que você já viajou para a Europa? Você gostou de viajar para lá? Sim. Esse é o tipo de pergunta que não dá espaço para a pessoa desenvolver a resposta. E é por isso que você pode acabar recebendo apenas uma resposta monossilábica. Já uma pergunta aberta não pode ser respondida com simples sim ou não. E a pessoa acaba tendo que desenvolver melhor a resposta dela.
por exemplo. Quer dizer que você já viajou para a Europa. Como foi a sua experiência de viajar para lá? Foi sensacional. A comida de lá é fantástica. Os pontos turísticos, então, nem se fala. Dica número 4. Faça associações. Essa, na verdade, é uma técnica de improvisação em que você pega alguma palavra daquilo que a pessoa te disse e desenvolve o assunto a partir dela. Então, se por exemplo, a pessoa te disse eu gosto de suco, você pode pegar a palavra eu, a palavra gosto ou a palavra suco para desenvolver a conversa. Por exemplo, eu fui ontem num bar muito bom, lá tem a melhor música ao vivo da cidade. Ou gosto muito de ler histórias em quadrinhos, é o meu passatempo favorito. Ou o melhor suco que eu já tomei na minha vida foi o suco de maracujá da minha mãe, não tem outro igual. Fazendo isso, você basicamente tem assuntos infinitos para falar, basta praticar improvisação com as palavras. A água gera vida, é tratada em rede e pode ser bebida para matar a sede. Dica número 5. Faça observações. Se você se vê sem assunto, você pode muito bem fazer um comentário sobre o ambiente em que você está. Você também pode comentar sobre as situações que estão acontecendo ao seu redor, como a banda que está tocando, uma briga que está acontecendo ou uma pessoa que está vestida de um jeito chamativo. Por fim, você pode fazer observações sobre a pessoa com quem você está conversando. Você pode falar sobre o cabelo dela, as roupas, os sapatos, uma tatuagem, algum acessório que ela esteja usando ou mesmo um sotaque que ela tenha. E essa tatuagem escrita Ronaldo é o nome do meu namorado. Ah, tá. Dica número 6. Fale sobre os seus interesses. Se você é como eu, que se interessa por histórias em quadrinhos e super-heróis, essa dica pode até parecer contraintuitiva, porque afinal você pode achar que vai parecer um bobo falando sobre essas coisas. Mas a verdade é que, independente se o seu interesse é futebol, ou filosofia, ou mesmo desenhos animados, as pessoas tendem a se interessarem pela forma como você fala sobre determinado assunto, e não pelo assunto em si. Nós temos um tipo de neurônio no cérebro chamado de neurônio espelho, e a função dele é repetir na gente as emoções das outras pessoas. E ele consegue isso fazendo com que a gente adote as mesmas expressões faciais e a mesma linguagem corporal da outra pessoa. É por isso que se alguém sorri para você na rua, a sua tendência é sorrir de volta. E é por isso que se você fica perto de alguém que está estressado, a sua tendência é também ficar estressado. Basicamente, o neurônio espelho é responsável por causar um contágio involuntário de emoções entre as pessoas. O que quer dizer que se você está falando sobre um assunto que te interessa, você vai ficar empolgado com o que você está dizendo. E isso vai fazer com que a outra pessoa também se interesse pelo que você diz, mesmo que ela não se interesse pelas mesmas coisas que você. Dica número 7. É melhor ser interessado do que ser interessante. Se alguém está falando com você, não fique apenas parado esperando a sua vez de falar. Realmente preste atenção e ouça o que a outra pessoa está dizendo. Demonstre interesse fazendo perguntas abertas sobre o que ela diz. Emendar a conversa baseada no que a outra pessoa acabou de dizer é uma ótima forma de desenvolver a conversa. Mas faça isso sempre relacionando o que você diz à pessoa com quem você está conversando, buscando saber mais sobre a experiência e opinião dela sobre o que ela acabou de dizer. O ser humano é um bicho naturalmente egocêntrico, o que quer dizer que ninguém nunca vai sair de uma conversa pensando: poxa, eu falei sobre mim o tempo todo, que saco! O assunto preferido de qualquer pessoa é ela mesma. Todo mundo adora falar sobre os próprios problemas, sobre os próprios gostos e sobre as próprias experiências. Então aí se encontra uma fonte limitada de assuntos para uma conversa. Basta se interessar em saber mais sobre a vida da pessoa. Dica número 8. A prática leva à perfeição. A conversação é uma habilidade e assim como qualquer outra habilidade, você fica melhor quanto mais você pratica. Então comece a criar o hábito de puxar assunto com as pessoas na fila do banco, na fila do cinema ou até mesmo no supermercado. Quando você quer ficar bom em um esporte ou instrumento musical, por exemplo, você busca praticar aquilo e com a conversação não é diferente. Dessa forma, busque praticar, falando com pessoas desconhecidas sempre que surgir a oportunidade. Assim, conforme o tempo for passando, você vai desenvolver uma facilidade para iniciar e desenvolver conversas do nada. No entanto, se você já colocou todas essas dicas em prática e mesmo assim
assim a pessoa não está contribuindo para a conversa, lembre-se, uma conversa é uma via de duas mãos. O que quer dizer que uma conversa precisa de, no mínimo, duas pessoas para acontecer. Ou seja, se você já fez a sua parte e a outra pessoa não contribui para o assunto, o melhor é reconhecer que talvez essa pessoa não esteja interessada em conversar com você e partir para a próxima. Me conta aqui nos comentários se essas dicas foram úteis para você. E se você gostou desse vídeo, aperta em gostei, compartilha com um amigo e se inscreve no canal. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. E até a próxima!